Boa noite a todos, graça e paz, amém, querido? Irmãos, abra a palavra de Deus em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que do que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Então, finalizando hoje a série de mensagens de fundamentos, nós estamos fechando com o quarto fundamento. Quem lembra qual é o primeiro fundamento? Cristo. Segundo fundamento, a igreja. Terceiro fundamento, cruz. Quarto, reino. E o que nós, se nós fôssemos resumir, irmãos, o que nós tentamos passar aqui para vocês nessa série de mensagens, é o seguinte: o primeiro fundamento, que é Cristo, ele revela o quem ele é. Então a primeira coisa que nós tentamos fazer aqui, fazer com que você tenha fome e sede por conhecer quem é o Cristo, irmãos. Primeira coisa que nós precisamos ter como cristão, não é chegar numa igreja e já escolher qual é o ministério que você vai atuar, sabe, irmãos, a gente às vezes chega e está desesperado, irmãos. Quando a gente conhece Jesus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer mais Ele. É desfrutar mais de conhecer o nosso Senhor Jesus. Muito mais do que uma ação em qualquer ministério da igreja, é conhecer a Cristo e ser achado nele, irmãos. A partir daí pode ter certeza que Deus vai direcionar você no ministério correto, a posição correta, na parte do corpo correto, irmãos. Então, quem é o Senhor? Nós aprendemos muito sobre o Cristo. Depois, o que Ele está fazendo? O que Ele está criando? A sua igreja. Então, a partir de saber quem o Senhor é, nós vamos conhecer quem nós somos. Porque a igreja é fruto da morte e ressurreição de Jesus na cruz. Amém, irmãos? Então, a partir da morte de Jesus, o Filho unigênito, a partir da ressurreição do Cristo, nós somos o quê? Nós somos filhos. Ele é o primogênito de muitos irmãos, as Escrituras falam. Então, a partir de conhecer quem Cristo é, nós vamos começar a conhecer quem nós somos. Tudo isso é tranquilo, irmãos. Por quê? Porque o Senhor está revelando a nós. É Ele quem revela quem Ele é a nós. E é Ele quem revela quem é a sua igreja. Foi Ele quem edificou, irmãos. Ou está edificando ainda. Então, quem está edificando a igreja? O Senhor. Nós, pastores, temos a responsabilidade de participar, cooperar com a obra do Senhor, você como parte do corpo. Mas quem está edificando a igreja é o Senhor. Então, conhecer o Cristo e conhecer o corpo, o nosso papel como igreja é muito bom, irmãos. E Ele tem nos ensinado. Só que os dois últimos fundamentos passam das nossas ações agora, como parte de ser igreja. Então, primeiro, quem? O Cristo. O que Ele está fazendo? Edificando a sua igreja. Como é necessário isso? Como a igreja vai fluir? Através de um caminho. Qual? O caminho da cruz, irmãos. O caminho de uma vida crucificada. Então, a vida da igreja é andar uma vida crucificada. Quando, pastor? Todos os dias. Todos os dias, irmãos. Quem é casado aqui, levanta a mão. É todo dia, não é, irmãos? Todo dia, irmãos. No casamento a gente aprende a viver a cruz todo dia. E quem não casou, vai casar e vai ver como é gostoso. É a melhor coisa do mundo, irmãos. É verdade ou não é quem é casado, irmãos? Os homens podem dar um amém aí ou não? É bom demais, irmãos. E eu posso falar para você, eu vou começar contando uma crise que eu tive essa semana, irmãos. Que o pastor tem crise, irmãos. E minha esposa até coloca a mão no rosto, irmão. Vocês são tão parte da minha família que eu sinto a vontade de falar, irmãos. Não tem problema nenhum com isso. Mas sabe, irmãos, que eu estava parando essa semana, de verdade, né, em meio a toda a brincadeira. Eu estava olhando um pouquinho bem em casa, e acho que o Senhor começou a trazer algumas coisas no meu coração. O Benzinho já está com 5 anos, irmãos. E muita coisa passou no bem. E o que passou eu não consigo voltar atrás mais, irmão. Eu falei, Jesus, já foi, mano. O Ben já está com 5 anos, e o que ele fez com 2, com 3, e é que às vezes eu deixei de participar, não tem como eu voltar atrás mais. Cara, me deu uma dor no meu coração, mano. Eu falei, eu participei até um ponto, será que eu participei de tudo? Comecei a pensar no meu casamento, eu sou 8 anos casado com a Cá, falei, eu poderia ter feito tanta coisa, sabe? Mas já foi. Nós não temos poder para voltar atrás, irmão. Por isso que eu estou pensando no segundo filho já, para mim fazer umas coisas que eu não fiz, irmão, com o Ben.
Mas sabe, irmão, aquele aperto que dá no coração, eu falei, agora é daqui para frente. Já não, o que foi, foi. Vocês que tiveram filho agora, vocês vão ver que num piscar de olhos já está andando, correndo, irmãos. Será que a gente aproveitou do jeito que a gente deveria, irmãos? Cara, me deu uma crise, irmãos. Falei, Jesus, tem misericórdia de mim, se eu não aproveitei, eu vou aproveitar tudo agora, irmãos. Cara, ele está dormindo ainda no meio nosso, irmãos. E eu não vou tirar, irmãos. Porque nós conseguimos fazer essas coisas em outro lugar, tem problema, nós dá um jeito. Casal sabe como que é, irmão. Fique tranquilo, não vai faltar amor. Glória a Deus, tá vendo? Nunca vai faltar. Mas, irmão, ele dorme agarrado no meu pescoço, irmão. Ah, eu não vou tirar ele agora, não. Porque vai chegar um dia que ele não vai querer mais, não é verdade, irmão? Quando cresce, não para. Falei, Camila, vamos deixar ele aqui, que cheirinho gostoso dele bafando nossa carinha, irmão. Irmãos, eu fui lá sabadão, foi festinha da Arraial, irmão. Eu filmei, eu comecei a chorar vendo ele tava dançando tudo errado, irmãos. Mas, nossa, que delícia, irmãos. Eu falei, Senhor, não vai voltar mais atrás. O que eu vi sábado já foi, irmãos. Sabe, e dentro dessa vida crucificada, e dentro dessa vida em Cristo, dentro dessa vida no casamento, irmão, não dá para voltar atrás mais. Mas dá pra gente a partir de agora fazer algumas coisas. E não é nem mensagem de autoajuda isso, irmão. Nós vamos entrar no texto do reino e nós vamos ver que nós damos valor para coisa que não tem valor e deixamos de compartilhar o que tem valor muitas vezes, irmãos. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus nos leve nesse lugar de valor novamente, irmãos. E o que aqui tem valor, irmãos? Olha para o seu lado, irmãos. Não tem preço que pague isso. Ou você dá um valor para sua esposa, irmão. Se você der, né, vai conversar na sala, irmão. Não dê valor. Porque não tem valor, irmãos. Aí é o que tem valor. Sabe quando não tem valor, é o que tem valor. Porque eu tenho falado muito que o dinheiro perdeu o valor hoje. Né, irmãos? Um tênis é R$2.000. Um celular é R$10.000, irmão. Perdeu o valor, irmãos. Com R$2.000 dá para comprar muita fralda para uma criança. Dá ou não dá, irmãos? O dinheiro perdeu o valor. Você vai no supermercado, irmão. O que você traz com R$50? Mais nada, irmão. Isso daí é o valor que tem, mas pessoa, irmão, não tem valor. Não tem como mensurar. É o que tem valor, irmãos. Só que às vezes é o que menos nós partimos. De tempo. Tempo precioso. Tempo que passou ontem não volta mais, irmãos. E nós precisamos aprender, nessa vida do reino, nós vamos aprender mais sobre isso. E a partir do entendimento de como é esse caminho da cruz, nós vamos entender para quê. Para quê? Porque Deus está estabelecendo um reino, irmãos. Então, eu sou igreja, ando num caminho de cruz, e através desse caminho da cruz, eu vou desfrutar, participar, aproveitar dessa vida do reino. E a partir desse conhecimento, então, o que nós queremos resumir? Que o Senhor está edificando a sua igreja. Nós temos que conhecê-lo, conhecer quem nós somos, ter uma vida crucificada, para aí sim participarmos da glória que é o reino de Deus, irmãos. Quantos estão entendendo disso?